Leonardo, que vai estar representando a Saco Brasil. Muito obrigado aí, viu, Léo, pela sua participação. Obrigado ao Joca, a toda a equipe da Saco Brasil, que Eu são sempre agradeço. parceiros nossos também. Eu agradeço, Antônio. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, a gente vai falar de rendimento, né? Já teve uma apresentação do Antônio, eu sou Leonardo, também sou formado na Cândido Toches, e para começar a falar de rendimento, acho que o mais importante é a gente não esquecer de citar uma pessoa aí que falou algumas palavras no passado que muito fez sentido, né? Antes que a gente entenda qual é a conta que tem que ser feita no final, a gente tem que entender que não existe nada que possa ser criado, existem limitações. Que o rendimento nada mais é do que um cálculo de perda. Quando a gente fala de rendimento, a gente divide dois grupos de pessoas aí em fábrica, né, de uma maneira muito prática. Né? São as pessoas que enxergam leite como uma matéria-prima única, como um produto fluido, né? E as pessoas que enxergam leite como um caminhão cheio de pacotes de matéria-primas individuais e isoladas. Né? Então, a forma como a gente vai enxergar essa matéria-prima que chega dentro da nossa produção, da nossa indústria, né, vai definir a forma como nós vamos usar para fazer todos os cálculos e para conseguir mensurar as perdas que a gente tem durante todo o processo de fabricação. Ok? Aqui eu pus uma ilustração, a gente tem um caminhão de leite produzindo queijo. Aqui um caminhão de leite sendo aberto e a gente desvendando todas as frações desse leite, né, e usando elas ao nosso favor, adicionando mais ou menos conforme a gente precise para otimizar o nosso processo de fabricação. De uma maneira geral, né, o rendimento de queijos ele é expressado da maneira empírica, né? A gente pega esse leite, quando a gente entende que a matéria-prima que a gente tem é basicamente um fluido branco, né? A gente pega esse leite e calcula quantos litros de leite nós recebemos e quantos quilos de queijo nós fizemos, né? Nós conseguimos produzir. Bom, esse é o método mais empírico, talvez seja o método mais usado não só no Brasil, mas no mundo todo, em pequenas e médias e muitas vezes em grandes indústrias. Então, essa é a capacidade que a gente tem de pegar uma matéria-prima em litros e transformar em quilos, né? O rendimento litros por quilos, muitas vezes ele é falho não só pela conta ou a forma como se faz o rendimento, mas da representatividade que se tem em cima dos quilos de queijo que são calculados, a forma como ele é calculado, a forma como é pesado ou medido esse leite, né? Bom, nessa maneira mais empírica, a gente já começa com um grande problema que a gente não considera a umidade do queijo e não considera a composição do leite, né? Não considera todos os aspectos que a gente falou da caixa dentro do caminhão, das partículas. Uma maneira posterior, né, a gente não considerando essa umidade do meu produto, né, uma maneira avançada seria a gente fazer um rendimento ajustado. Também é muito falado, né, eu acho que é conhecido de todo mundo, mas muitas vezes pouco praticado em fábrica. Esse rendimento ajustado, ele nada mais é do que a gente entender qual foi o nosso rendimento em cima de um ajuste comum de umidade. Então, a gente pega 3 situações, 3 tanques, né, com umidades diferentes, e a gente simula, né, por uma regra de 3, né, se esse queijo tivesse a mesma umidade, quanto que a gente conseguiria ter de rendimento final, né, em litros por quilo. Então, tem 3 exemplos aqui, né, o tanque 1, 41,80, o tanque 2, 43 e o tanque 3, 44,80. Né? Numa conta rápida, a gente poderia entender que o tanque 3 teria uma unidade, um rendimento um pouco melhor, né? Mas quando a gente faz o cálculo de rendimento ajustado, a gente entende que, na verdade, os rendimentos a transferência de sólidos para o queijo foram as mesmas, né? O que mudou foi unicamente a umidade desses queijos. Isso é um problema muito grave, né? Quando a gente altera a umidade de um queijo, a gente está entrando num viés de classificação de produto ou mesmo
das funcionalidades que esse produto precisa ter. Muito do que o Múcio comentou no início, né, principalmente da extensão de maturação ou extensão de proteólise, é explicado também por um desvio padrão ou por um desvio de fabricação, ou às vezes por uma tentativa de explorar o máximo rendimento em cima somente da umidade. Bom, existe uma conta, né, uma conta muito prática, que fala que quando a gente aumenta a umidade, efetivamente nós aumentamos o rendimento. Né? A gente consegue, a cada 1% de umidade aumentada, a gente tem 1,85% a mais de queijo na nossa fabricação. E há uma outra verdade, o que cita nesse gráfico aqui, né, de uma palestra americana, ele fala que hoje, de todos os problemas mais recorrentes encontrados numa fabricação, né, a umidade e a consistência do produto é o mais significativo, né, é o mais apresentado e o mais comum visto. Né? Então, essa perda aí de controle, principalmente de processo, e a necessidade de ganhar rendimento somente pela umidade, ela pode ser um problema muito grande. Né? Quando a gente fala de rendimento, a gente precisa colocar numa balança 2 pontos que são cruciais a um modelo de fabricação. A gente tem uma qualidade, né, colocando funcionalidades, que foi falado hoje cedo, e as características físico-químicas que o queijo precisa ter, né, para entrar, se enquadrar em um padrão legal, muitas vezes. E do outro lado, a gente tem a necessidade de otimização de processo, de ter competitividade para a otimização de processo. Então, muitas das vezes, quando a gente tenta otimizar um processo em cima de rendimento, a gente acaba pondo mais peso de um lado e contrabalanceando em cima da qualidade. Né? Toda vez que se quer ganhar produtividade, que se quer ganhar tempo, que se quer ganhar rendimento, é muito comum a linha, é muito tênue na perda de qualidade do outro lado. Então, quando a gente começa a estudar os componentes do leite, começa a estudar as possibilidades de rendimento, de ganho de rendimento, a gente tenta estudar levando em conta que, de fato, a gente tem uma perda no processo, mas a tentativa é que se acerte essa balança de uma maneira mais consciente possível, ok? Bom, ainda falando da umidade, né, se a gente fosse entender um pouco mais, ou como seria uma maneira mais adequada da gente saber os limites que a gente tem em cima da possibilidade de umidade de um queijo, a gente poderia estar falando da umidade da massa desengordurada, né, do queijo. É esse o MDK. Na verdade, ele entende nesse fator de umidade como uma umidade absoluta, né, a umidade menos a gordura. Isso é uma conta importantíssima e diz muito sobre o limite que a gente pode atingir para que a gente consiga ter uma classificação da mussarela de um queijo de massa semidura. A gente vê aqui que, dependendo do problema, da forma como a gente encara a umidade, né, a gente passa de uma classificação de um queijo de massa semidura para um queijo de massa mole. E aí, ocasionando muitos dos problemas que foram apresentados no quadro anterior. Bom, um outro dado importante é que, em cima das funcionalidades da mussarela, né, toda vez que a gente aumenta a umidade absoluta, e aqui eu estou falando umidade absoluta, né, não estou falando umidade, né, a gente consegue ter uma transferência de rendimento melhor, como a gente viu, só que, porém, a gente passa esse gráfico aqui, a gente falando das funcionalidades, né, derretimento, fatiamento, brownie, on-off, a gente passa ou chega num ponto excelente, né, desse produto, numa velocidade muito maior, também perdendo esse estado ótimo do produto numa velocidade muito acima, ok? Bom, aqui são 2 linhas, aqui a gente tem o MDK de 62, só a título prático, em mussarela se busca ter em torno de 60, né, 59, 60, mussarela pizza cheese, né, e logo abaixo o MDK de 57, um pouco abaixo, a mussarela um pouco abaixo de umidade. A gente tem 2 realidades dentro da classificação do produto. Uma realidade, ela tem um período de estabilização, porque a extensão de proteólise vai ser mais veloz por conta da umidade absoluta. A gente tem um período de estabilização um pouco mais curto, então ela já apresenta boas condições a partir aqui do 2º a 3º dia, porém, chega num pico excelente a partir do 8º dia, né? E esse pico cai para boa a partir do 16º, né? Ficando ruim no 40º dia ou 45º dia. Quando a gente aumenta o MDK, a umidade do queijo,
né? A gente demora um pouco mais para chegar no pico de qualidade boa, de 5 a 6 dias, né, para chegar na funcionalidade boa do produto, mas ele permanece num pico aceitável durante mais tempo. Então, toda vez que a gente fala de umidade absoluta do produto, a gente está falando de durabilidade e de aceleração aqui no caso a gente pode falar de uma deterioração, né, mas uma aceleração da funcionalidade. Isso é muito importante porque, principalmente nos tempos atuais, né, onde toda a logística muda muito de fabricação, é muito importante a gente entender aonde a gente precisa trabalhar e aonde a gente precisa situar, né? Bom, uma outra maneira, entendendo que aumentar a umidade não significa necessariamente melhorar o seu rendimento, mas significa muito mais mudar o seu produto. E a gente consegue ter um cálculo para entender o que a gente precisa colocar de gordura, né? Para conseguir ter a umidade da massa desengordurada, fazer um balanço, para conseguir atingir a funcionalidade que a gente pretende. Um outro cálculo muito usado é o coeficiente L. Na verdade, o coeficiente L ele é trabalhado no produto já pronto, né, mas ele vai dizer para a gente qual foi a efetividade do meu processo de fabricação. Qual a capacidade que eu tive de reter, aí sim, parte do que eu acho que é o importante, né, a capacidade que eu vou ter de reter sólidos com 1 litro de leite. Então, a gente tem uma conta aqui, né, aqui são tanques divididos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma planilha de Excel. Na verdade, para isso é a maior companhia, é o melhor aliado, né? Para que a gente tenha essas contas em mãos, né? E aí, nessas produções, a gente tem essas variantes em cima do coeficiente L, né? A gente teve 60,2%, 61%, 61,9%, 63%. Então, a gente entende que em 63, a gente conseguiu ter a otimização máxima, né, de aproveitamento de sólidos em cima de uma fabricação, em cima de 1 litro de leite, ok? Isso daqui, né, como eu falei, é uma planilha de Excel, né, isso a gente toma como base e ela interfere diretamente, né, no meu modo de operação dentro de fábrica, ok? Bom, isso eu diria que a gente fazer um MDK e fazer um coeficiente L é um passo para que a gente comece a estudar um rendimento técnico, né? É um passo a mais em cima do controle empírico aí, de uma fabricação, né? A gente entende rendimento técnico, a capacidade que a gente teria de trabalhar com as transferências de cada componente do leite. Então, assim, um rendimento técnico bem elaborado, a gente conseguiria mensurar quanto que a gente aproveitou e qual a capacidade máxima nossa de aproveitamento de uma gordura, qual a capacidade máxima de aproveitamento de uma caseína, né? E qual a capacidade máxima de aproveitamento de sólidos. Isso conseguiria te dar exatamente um custo de um produto ou de uma produção. Bom, o pré-requisito para rendimento técnico, e quando a gente fala de mussarela, a gente acaba trabalhando no ponto mais sensível desse pré-requisito, é justamente que, como é um produto onde a gente tem várias etapas de filagem, né, onde de fermentação da massa, sem formagem, né, a gente seria talvez um dos produtos de maior necessidade de organização e controle, né, dessas etapas e de perdas durante essas etapas. Então, o pré-requisito para que a gente avance no nosso cálculo de custo e aproveitamento de constituinte de matéria-prima seria uma organização, um controle de qualidade efetivo e um real conhecimento técnico sobre a transformação do leite em queijo, ok? Aqui a gente tem uma forma de Van Slyke, a gente vai passar um pouco mais à frente por ela, mas, só para citar aonde a gente poderia, onde a gente chega e aonde a gente trabalha com esses conhecimentos. Bom, esse é um exemplo de um modelo de fabricação, né? Eu não vou destrinchar ele, na verdade a gente poderia passar 30 minutos falando dele, né? Mas é muito mais para a gente entender que com o rendimento técnico a gente consegue ter uma mensuração exata dos nossos lucros, dos nossos prejuízos, né? E do melhor aproveitamento dessa matéria-prima, ok? Bom,
para que a gente entenda o funcionamento de um rendimento técnico ou o avanço de um rendimento técnico, a gente tem que entender, como no primeiro slide, né, a gente citou Lavoisier, né, que nada se cria, tudo se transforma, né, a gente tem que entender que a fabricação de um queijo nada mais é do que a preservação de uma matéria-prima, né, a preservação de um constituinte de alto valor nutricional. Então, quando a gente pega um leite que tem uma durabilidade de 3 dias, né, se mantido a frio, e transforma num queijo, onde você tem uma maturação de 18 meses ou mais, como um parmesão, na verdade, a gente está usando de subterfúgios tecnológicos para aproveitar os valores nutricionais desse produto, de maneira que eu consiga ter nutricionalmente um produto com uma durabilidade longa de mercado. Agora, isso é a parte tradicional da fabricação de queijo. Industrialmente, entendendo esse processo, né, o que a gente tem como matéria-prima e o que nós temos capacidade de transformar como produto final, como queijo, a gente começa a tentar essas contas ajustadas, esses valores ajustados, por uma questão de competitividade e também por uma questão de tecnologia. Aqui é um exemplo, né? A gente tem um leite com 32 mil quilos de leite, né? Aqui, repare que a gente está falando em quilo, então a gente teria que trabalhar com a base de leites em litro vezes a densidade, né? É o que seria mais assertivo para a gente calcular a matéria-prima. Então, 1.000 quilos, né? A gente tem 32 quilos de gordura, 33 quilos de proteína e 47 quilos de lactose. A gente, nessa fabricação específica, em cima de alguns processos e ingredientes, a gente teria 27 quilos de gordura sendo transferida para um queijo, 26,5 quilos de proteína e 1,4 quilos de lactose, né, onde seria aí transformada enfim, onde seria substrato para uma fermentação. Okay? Essa transferência, ou a eficiência dessa transferência, é o que é explicado no coeficiente L e o que nós vamos ver um pouco mais à frente. Ok? Bom, um rendimento técnico, a gente tem 3 pilares de interferência, né? A gente tem três fatores primordiais que precisam ser entendidos para que a gente consiga ter a melhor manutenção do nosso cálculo. A gente precisa entender a composição do leite, esse é o primeiro ponto, né? Entender a composição do queijo e qual o objetivo nosso final. E a eficiência, estudar muito a eficiência de processo, ok? Esses pilares, eles vão dizer, a gente tendo um completo conhecimento, ou tendo 3 linhas ali, né, de controle na nossa produção, a gente consegue ter efetivamente uma conta ajustada, uma conta mais real dos nossos custos e dos nossos pontos de defeitos que precisam ser melhorados. Bom, falando de composição de leite, o leite aí a gente tem, né, 87% de água, é um produto altamente perecível, né, e tem 13% de extrato seco total. Okay? Dentro desse extrato seco, a gente tem dividido em minerais, proteínas, gordura e lactose. Né? Quando a gente refraciona essa proteína, né, em média de 3,1, isso varia um pouco de época, né, a gente vai ter ali 2 tipos de proteína. Né? A gente vai ter a caseína e as proteínas do soro. Tá? O mais importante que a gente precisa entender é que o que nós, trabalhando com mussarela, com pizza cheese, o que é mais importante para que a gente transforme esse leite em produto acabado, em queijo, é a proteína que é coagulável, né? Ou que seria a proteína que vai ficar retida no meu queijo em sua maior parte, né? Que é a caseína. Então, da caseína, a gente tem uma média de 2,4, variando de 2,1 a 2,7, né? E todas as suas frações. Ela corresponde aí a uma média de 78%, isso dado de América do Sul, em alguns outros países pode chegar a 82%, mas ela corresponde a 78% da proteína do leite, da proteína total do leite, ok? Bom, esses constituintes, né, esses 3 constituintes, 4 falando dos sais, mas esses 3 constituintes correspondem basicamente aí a 90% do nosso produto, do nosso queijo, ou 100% do nosso queijo, sendo 90% de matéria seca. Né? A caseína, a gente é um fator extremamente determinante ao rendimento, né? Ela absorve água, absorve minerais e influencia diretamente no peso da massa. A gente fala que a cada quilo de caseína a mais, a gente tem 2,5 quilos de queijo a mais em rendimento.
A gordura também é um importante componente, principalmente pelo aprisionamento de umidade e a interferência dela durante a cinérese no tanque, né? Mas ela também é uma matéria seca que influencia aí diretamente no nosso rendimento final. E a umidade propriamente dita. Ok? Bom, isso é um estudo foi feito na Itália, né? Ele foi descrito, né, nesse dossiê de qualidade do leite, onde o anúncio da matéria foi: quanto mais caseína no leite, melhor o rendimento, né, na minha fabricação. Foram feitas duas produções iguais, em volumes em litros, né, 1.000 litros e 1.000 litros, e a gente teve uma diferença aqui de 27,1 kg de caseína na primeira situação e 23,7 kg de caseína na segunda. A diferença a gente tem de 3,4, né, kg de caseína no produto final. Bom, isso foi feito um acompanhamento, é um estudo, né, efetivamente um estudo acadêmico, né. A gente teve 89,2 kg de queijo na situação de 27 kg de caseína e 79,3 kg de queijo na situação de 23,7 kg de caseína. Ou seja, a gente teve 9,9 quilos a mais de queijo, né? 2,91 quilos de queijo a mais na produção, ok? Quilos de queijo no final. Bom, eles chegaram à conclusão de que cada grama de caseína corresponde a 3 gramas de queijo, né, na fabricação. Bom, isso é um passo importante, né, para a gente entender ou começar a entender o valor que existe entre diferentes matérias-primas, né? Mais importante do que isso, o valor que existe entre nós conhecermos nosso rendimento, né? Quando a gente compara regiões diferentes, quando a gente compara países diferentes, né, principalmente produtos diferentes, né, a gente desconsidera que esse fator de caseína ele pode ser um fator extremamente regional, né? E a gente desconsidera que esse fator ele é importantíssimo, mas pouco vislumbrado como uma efetiva característica de qualidade no produto, na nossa matéria-prima, ok? Aqui foi um outro trabalho, também feito na Nova Zelândia, né, onde eles chegaram ao resultado de que cada quilo de caseína gera 2,5 quilos a mais de queijo. Logicamente, depende de tecnologia, mas todos os estudos relacionados sempre indicam ao mesmo parâmetro. Bom, e o que eu faço com essa caseína, né? Além de poder selecionar um pouco mais de leite, quando me é permitido? Bom, eu começo a entender quais os fatores interferentes que me dão prejuízo na fabricação e que estão que estão ao meu controle, né? Quando a gente trabalha com CCS do leite, um estudo feito na Argentina, né, a gente considera que o valor de CCS do leite, né, ele está diretamente ligado ao valor de caseína no final da produção, né, no valor de caseína no meu leite, desculpa. Então, quando a gente tem abaixo de 100, por exemplo, a gente tem 2,1% de caseína total, né, abaixo de 2.500, dos 250 mil, 2,79, né, entre 500 a 1 milhão, 2,65. Então, à medida que eu aumento a CCS, a média de CCS do meu leite, eu diminuo o valor de caseína, assim como gordura e, logicamente, o meu rendimento final. Outro fator importantíssimo, e na atual época que a gente vive, ele deve ser destacado, é que a refrigeração, né, a refrigeração prolongada, ela tem um fator decisivo na relação de caseína desse leite, ou na relação de proteína, né? Quando a gente resfria o leite, né, na tentativa de armazenar uma matéria-prima com alta umidade, né, a gente está evitando uma acidificação, né, mas a gente continua tendo, tanto pela temperatura quanto pela ação de algumas culturas psicotróficas, né, produzindo proteases e degradando parte da proteína, a gente tem uma redução desse valor de proteína do meu leite. Aqui foi um trabalho, né, esse trabalho quem me prestou foi o Múcio, né, a gente discutindo em algumas situações, mas onde ele coloca o tempo zero, né, 3,08% de proteína, né, após 24 horas, essa proteína indo para 2,91, após 48 horas, 2,99, após 72 horas, 2,97.
Isso quando a gente analisa um rendimento, né, a gente sai de um rendimento que seria de 7,93 em uma fabricação de minas padrão. Se não me engano, esse trabalho foi feito na UFLA, e se eu tiver certo, Múcio, depois dá um ok, e vai para um rendimento técnico, né, de 10 litros por quilo. Ok? Um coeficiente L, né, uma taxa de aproveitamento de sólidos de 64,36 no T0, no leite fresco, né, e indo para 51,7 no T 72 horas de refrigeração. Isso é muito importante para que a gente consiga entender o quanto isso pode afetar uma produção, ou o quanto isso pode justificar ou não, né, o aproveitamento de um leite dentro de uma fábrica. Né? Se a gente puder escolher linha, ou se a gente tem o mesmo horário, nas mesmas condições de funcionário, né, 12 horas de trabalho, ou que seja 24 horas de trabalho, né, uma planta com capacidade de 300 mil litros, se a gente trabalha na capacidade máxima, é muito importante que a gente consiga escolher a forma como a gente vai trabalhar nossa matéria-prima para conseguir ter uma otimização ainda maior, né, do nosso tempo fabril de produção. Bom, o que a gente faz com essa informação, né, sabendo que um leite refrigerado? Bom, primeiro ponto é trabalho de campo, né, de coleta, e é um trabalho extremamente difícil e complicado de ser feito na prática. Né? Segundo ponto seria o tratamento dessa matéria-prima para a fabricação do queijo. Então, recebendo a matéria-prima, qual seriam as possibilidades de conservação que a gente teria? Bom, a gente entende que as alterações físico-químicas que acontecem durante o resfriamento são, bom, além das proteases, né, a gente agindo em cima de enzimas produzidas pelos psicotróficos, né, pseudomonas principalmente, a gente vai ter uma solubilização da beta-caseína, né, dentro da estrutura micelar da proteína, né, e uma migração de fosfato de cálcio micelar para a fase aquosa. Então, ele deixa de estar dentro da micela, né, e é solubilizado aí, não sendo aproveitado na forma de estrutura de massa. Bom, alguns trabalhos que foram feitos, né, a SACO divulgou um informativo detalhando um pouco esses trabalhos, né, eles são feitos com a manutenção da temperatura em termização no recebimento do leite na unidade de fabricação, né, a adição de cloreto de cálcio, em alguns casos cultivos, sejam eles mesofílicos, mais comumente usados na França, né, e na Itália, sejam eles específicos, né, para prematuração de leite, né, muito usado também na Itália, né, a adição do cultivo e a prematuração longa e fria. Então, quando a gente termiza, a gente baixa a carga, principalmente ali, né, de psicotróficos, o cloreto de cálcio adicionado, ele tem tempo para incorporação ou agregação micelar, né, e os cultivos, eles ajudam e muito na estrutura e qualidade desse produto com aptidão de fabricação de queijo. Tá? Isso seria uma maturação de D-1, né? Ele passaria um dia numa maturação a frio, né? Ou um final de semana, em algumas situações de unidade de fabricação, e aí a gente faria uma pasteurização desse leite. Tá? Essa pasteurização, ela seria feita normalmente, como é feito em unidade de fabricação, né? E aí você pode usar todos os outros recursos, como adição de GDL, enfim, CO2, como forem os recursos aí cabíveis dentro de uma unidade de fabricação, ok? Então, esse trabalho, né, feito na termização do leite, ele é um recurso que a gente pode ter e já é muito usado, né, para que a gente consiga minimizar algumas perdas de leite, seja ele de leite recorrente ou seja ele de leite de final de semana. Bom, entendendo a complexidade da variação ou do abaixamento de proteína desse leite, né, é muito importante que a gente consiga também padronizar a estrutura do meu queijo, né, ou padronizar o que eu tenho como ponto ideal para que eu atinja a funcionalidade necessária desse produto. Né. A gente tem aqui, isso aqui tá GES, mas na verdade é gordura, tá, gente? Então, desculpa, isso daqui a gente tem um gráfico dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E a gente tem uma relação do desvio de proteína em cima
no decorrer desse ano, né? No decorrer de um ano. Então, a gente vê que a proteína, ele está aqui, a medida está à direita, ela vai de 3,1, né? Próximo a 3,1, aqui em março, chegando ao seu pico, né, em outubro, entre 3,5 e 3,6. É uma variação muito grande. Aqui foi feito um estudo mantendo uma temperatura, uma gordura ajustada, que é o que acontece na prática em muitas fábricas, de 2,75. Então, a gente tem, mantendo 2,75, o nosso ajuste de gordura dentro do extrato seco, né, gordura no extrato seco, ele vai ir em janeiro, onde a gente tem uma proteína um pouco mais baixa, ele vai ir de 45, né, chegando ao pico de 48% de gesso. Na prática, seria um queijo extremamente macio, né? Em outubro, um queijo com GES de 43, um queijo com estrutura muito mais firme. Isso explica muito o que em determinadas épocas do ano a gente tem como devolução de queijo, seja por aumento de mercado, ou seja por falta de trabalho em cima de padronização de GES no produto, né? Principalmente mussarela, onde você precisa de ter uma funcionalidade, entre elas o fatiamento. Tá? Bom, como que a gente faz para conseguir fazer essa padronização? Na prática, logicamente, isso sai do nosso ponto de costume, né, do nosso ponto de rotina, mas na prática isso deveria ser rigidamente usado. Isso daqui foi um trabalho feito pela revista da Cândido Tochas, né, onde ele estuda um fator, né, de padronização do GES, né, em detrimento a um cálculo de caseína e gordura. Então, quando a gente precisa jogar numa conta, a gente tem um índice percentual de GES do queijo. Por exemplo, eu entendo que dentro das minhas condições a gente precisa de um GES, a gente precisa de um GES de 46%. O fator que a gente precisaria usar seria 0,83. E aí a gente vai precisar colocar esse fator aqui, né? E fazer as análises determinantes do queijo. Bom, o GES a gente sabe, como que a gente acharia esse fator? Poderia ser uma pergunta, né? A gente acharia esse fator entendendo um produto ideal nosso. Bom, esse produto aqui a gente consegue ter uma funcionalidade boa dele durante o maior tempo de mercado. A gente chegou nesse produto, ou o produto do meio do ano, ele é o produto que dá menos reclamação, ou ele é o produto que tem melhor estrutura e funcionalidade em análise nossa. Bom, qual que é o GES desse queijo? Né? A gordura do produto vezes 100 dividido pelo extrato seco. O GES é de 46. Então, para mim conseguir ter um produto ideal, eu tenho que trabalhar com esse fator de 0,83 no número de fator. E aí entra duas análises que eu posso fazer, né? A primeira é a análise de gordura, que a gente faz em laboratório, comumente feito, né? Que é a determinação butirométrica, né? Por butirômetro. A segunda é uma análise pouco praticada, mas extremamente eficiente, né? Que é a análise de caseína por determinação de formol, né? Que nada mais é do que uma análise muito próxima ao que a gente faz com uma acidez Dornick, mas usando 17,6 ml de leite, 1 ml de fenolftaleína, fazendo uma titulação, adicionando 4 ml de formaldeído, 40%, fazendo uma titulação B. Aqui, o resultado, ou a diferença desse resultado, a gente multiplicaria por 0,8335. Bom, só explicando, esse fator 8335, ele é um fator de transferência ou de caseína existente dentro da proteína. A gente falou lá que, na média, a gente tem entre 78%. Então, ele usaria 78% aqui, se a gente quisesse ser um pouco mais específico. Mas o valor a gente teria em percentual de caseína, o valor final, ok? Isso é extremamente prático, gente. Isso é muito fácil de ser feito e muito importante para várias decisões de dentro da planta. Então, numa situação onde eu tenho um leite com 3,6 de gordura, um leite cru, não padronizado ainda, e uma caseína de 2,6, né? A gente quer um GES, por exemplo, de 0,48. Então, 0,48 a gente olha aqui, ó, 48, o fator é 0,77. Fiz análise escolhi o fator, fiz análise de caseína pelo formaldeído e achei 2,6. Então, a gente tem 2,6, 0,77 é o fator final, a gente entende quanto a gente precisaria padronizar de gordura ideal para conseguir ajustar a minha caseína da época, ou do mês. Então, a gente teria uma gordura sendo ajustada naquele mês, naquele período, né, de 3,37%.
Com isso, a gente conseguiria garantir uma estabilidade do produto, ou garantir uma padronização do meu produto. Isso já é um grande passo, né, para uma padronização e um entendimento de custo dentro de uma produção. Ok? E aí entra um outro fator prático, né? Visto toda uma questão teórica, e a gente vai ver um pouco mais para frente, e a gente começar a repensar. Bom, a gente tem todos esses dados na mão, todo esse conhecimento, a gente precisa implantar um valor de caseína aqui, né? A gente precisa implantar um valor de gordura, a gente precisa monitorar a quantidade de CCS do meu leite, a gente não pode calcular litros por quilo, a gente, enfim, tem que melhorar o nosso plano de coleta de coleta de leite, né? Olhando para dentro da fábrica, qual o outro fator que existe determinante no meu rendimento, né, ou na compreensão do meu rendimento? Bom, o fator seria prático, né, a gente entender quais são as nossas limitações. A gente tem um pasteurizador aqui e uma evidente diferença de vazão, né, gerando uma espuma excessiva ali, transbordando leite. Aqui a gente tem uma perda de vapor na linha de pasteurização. Isso, muito provavelmente, isso vai atrapalhar no ajuste da temperatura de pasteurização do leite, fazendo ela oscilar mais, né, o que é um prejuízo. Aqui a gente tem um silo, né, escorrendo leite, pingando leite ali, né, continuamente, né? E aqui uma linha de leite também escorrendo, né, talvez por falta de anel de vedação. Uma desnatadeira, perdendo creme continuamente, e por todos os efeitos aí de bombeamento, a gente tem uma perda de gordura, né, ou uma gordura sobrenadante aqui, que não vai ser incorporada no queijo e não vai fazer parte da cifra de transição, e pelo contrário, vai me trazer uma série de problemas aí de mancha, enfim, de diferença de coloração no meu queijo final, diferença de sabor, enfim. Né? Isso é uma outra realidade dessa mesma gordura, né? Elas todas sobrenadantes, já mostrando que ela não faria parte, não incorporaria nessa massa. Tá? Muitas vezes, eu vejo uma pergunta do porquê disso acontecer, né? Assim, o porquê que efetivamente isso acontece. Bom, a gente fez uma fabricação de manteiga, né? Aí, né, nesse leite recebido. Né? Isso acontece principalmente porque quando esse creme ele é muito bombeado, né? Ou é um creme um pouco mais velho, ou é um creme numa tentativa de incorporação, a gente, mantendo-se a baixa temperatura, muitas vezes ele é bombeado a baixa temperatura, a gente tem um rompimento da camada lipoproteica, né? A gente sabe que todo creme ele é envolto por uma camada de proteína, né? E quando a gente rompe essa camada, a gente expõe toda a parte de triacilglicerol, né? Toda a parte de gordura ali ao nosso leite. Se essa gordura ela exposta, ela é bombeada numa baixa temperatura, a gente tem uma fabricação contínua aí de manteiga, né, na nossa linha de fabricação de queijo, ok? Um outro problema muito recorrente é a espuma, né, que também tem uma interferência significativa aí no rendimento final. Bom, a espuma nada mais é do que leite e ar, né? Seja ele por diferença de vazão de equipamento, uma desnatadeira de 5.000, um pasteurizador de 10, né? Por entrada de ar na linha, falta de vedação nas linhas de fabricação, né? Ou por uma entrada na queijomate com muita pressão, né, do leite, fazendo com que ele seja mais bombeado e assim formando um pouco mais ar, incorporando ar. O grande prejuízo aí na minha fabricação é que esse leite ele é coagulado, essa espuma ela é coagulada, ela é leite, ela só está com presença de ar, ela está com ar ali porque ela tem uma atividade emulsionante. Quando eu coagulo, eu tenho essa perda de fino aí mostrada aí na minha mão, né? Eu tenho essa perda de fino que não vai ser incorporada também na minha fabricação. Então, assim, quando a gente fala de rendimento, né, a gente fala de um entendimento de uma estrutura de uma fábrica, né? E esse, efetivamente, é o maior rendimento na fabricação. Antônio? 5 minutos, Léo. Tá ótimo. Bom, a gente tem ali as perdas reais, as perdas divergentes e as perdas de falha de processo, ok? Outro fator importantíssimo dentro de uma composição que a gente precisa para que a gente consiga ter uma uniformidade é a gente ter controle na etapa de processo. Então, a gente tem que ter ali
tempos bem definidos, né, temperaturas bem definidas e curva de acidificação muito próximas, né, ou bem conhecidas. Né. Curva de acidificação não é o que o leite, quanto o leite estava e quanto ele foi, é a forma como ele andou durante essa curva de fabricação. A gente só consegue ter esses tempos de produção bem definidos, né, quando a gente consegue entender qual a necessidade de cada tanque, né, por um fluxograma ou um gráfico de produtividade da planta. Com isso, a gente consegue ter uma uniformidade muito maior nos valores, principalmente nos valores físico-químicos da nossa fabricação. A gente tem 2 modelos de planta, 2 fabricações. Né? Uma, a gente tem um range de 38,7 a 38,1 de umidade, e isso é um fato real. E a outra, a gente tem um range de 39,3 a 37,6. Bom, falando de cloreto de cálcio, muito rapidamente, o cloreto de cálcio ele vai ajudar, obviamente, né, é uma novidade que foi colocada num artigo científico de 1914, né, na França, onde fala de todas as características de viabilidade ou de ganho aí econômico no meu queijo. O mais importante é que, nesse estudo, ele fala que o máximo a ser aplicado é 0,02% de cálcio, tá? E olhar a concentração do cloreto de cálcio. Isso porque o leite bovino ele tem 0,123% e o máximo de concentração evidente é 0,142%. Acima disso, a gente pode ser prejudicado aí, né, na estrutura do meu produto. Em coagulação, é um fator importantíssimo, né, ou fator de transição que teria. Né? Na França, a gente trabalha muito com o tempo de floculação, onde você deixa o leite sair do estado líquido para o estado gel, né, e o tempo de endurecimento. Esses tempos têm que ser muito regulados, ok? Nessa etapa aqui, a gente consegue explicar todos aqui, por cifra de transição, por cálculo do que tinha antes, sendo 100%, né, 3,1, 100% da gordura do leite padronizado. E no queijo, a gente tendo 2,3% de proteína, né, a gente tem uma cifra de transição de 74. Gordura de 3,4. Se a gente perdeu 0,3 no soro, a gente vai ter uma cifra de transição de 91,2. É difícil a gente precisar quantos quilos de proteína a gente teve na fabricação. Uma outra maneira de fazer esse cálculo é por balanço de massa. Né? A gente analisando densidade do leite e densidade do soro. E explicado aqui pelo nosso amigo Excel, né, em cifra de transição. Quem quiser depois, gente, eu tenho essa cifra de transição, me cobra lá no e-mail, e eu passo por e-mail, pelo amor de Deus, isso eu acho que só enriquece aí a quem está numa fábrica, quem quer fazer realmente um rendimento, ok? Bom, outro fator de análise é o cone de Inhofe, né? É muito utilizado para a determinação de perda de fino no soro. Um fator de maior dificuldade da fabricação de mussarela está na perda de gordura na filagem. Isso vai variar de fábrica para fábrica, né? E isso tem que ser calculado. Né? Como que é calculado isso? Volume de massa antes de filar, volume de massa depois de filar. Volume de perda de gordura na mussarela, em detrimento da acidez da água de filagem também, né? E cálculo em cima da cifra de transição dessa gordura. Ok? Fatores fundamentais, né? Eu falaria filagem, coagulação, filagem e salga. Né? A salga aqui, esse é um gráfico de perda, bom, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque a gente está estourando o tempo, mas a gente consegue entender como que a temperatura da salmoura influencia na perda de peso do queijo. Né? Então, a gente tem aqui uma temperatura de -3, uma perda de menos de 1%, né, após 4 horas. E uma temperatura de 21 graus, a gente tem uma perda de até 5%, né, ou de 3% após 4 horas. Ok? Isso é muito interessante para a gente conseguir compreender quanto que a gente perde de queijo na salmoura, na nossa salmoura. Bom, para cálculo de rendimento teórico, a gente tem uma evolução histórica aí complexa e muito interessante de ser estudada aí mais a fundo. Né? A ideia aqui é que a gente passe pelos assuntos e que quem interessar procure aí uma informação, a quem tiver disponível a passar, né? Ou me manda um e-mail, conversa, enfim. A gente tem uma evolução histórica de determinação de cálculo de rendimento imensa, né? Há alguns mais complexos, né? Que dá até medo de olhar, né? E alguns mais simples. Né? Esse daqui foi o professor Adeu, fazendo um cálculo de mussarela, aí, parafraseando o Jansen, né? Uma mussarela com 2 Es, nem com
com S, nem com C cedilha, mas uma mussarela italiana, e ele fez uma fórmula para determinação de rendimento desse tipo de mussarela, tanto de vaca quanto de leite. Bom, falando da nossa mussarela aqui, ou da pizza cheese, de todos os trabalhos que a gente estuda, né, de cálculo para determinação de rendimento, a gente vai bater quase que em totalidade nesse carinha aqui, ó, né, o Van Slyke, né, a equação de Van Slyke. A equação de Van Slyke ela foi escrita em 1890, né, não é nada, não tem nada de inovação nisso, né, e ela foi ajustada no decorrer do tempo, né, para a determinação de cada tipo de queijo específico. Inicialmente, ela foi escrita para queijo cheddar, né, e depois foi sendo adaptada a outros queijos. Aqui a gente tem um trabalho que foi feito por um professor, acho que está acabando aqui, ó. Está acabando. E ele fez exatamente Van Slyke adaptado à mussarela, tá? A mussarela pizza cheese. O professor chama professor David Barbano, né? Um professor que até tem uma conexão com o Brasil, certa conexão com o Brasil, e aí ele descreveu essa regra aqui, que é muito assertiva no cálculo de rendimento. Ok? Bom, slide final, de conclusão. A gente tem alguns desafios quando a gente calcula rendimento, né? Primeiro, são as medidas de volume de leite no tanque, né? Tirando a espuma, a régua, o certo seria a gente ter um controlador de vazão. O segundo seria uma pesagem precisa dos queijos. O momento da pesagem, né? Se é antes da filagem, se é depois da filagem ou se é depois da salga. Vale os três, né? O mais importante é que a gente crie o nosso padrão, desde que a gente tenha noção das perdas que a gente tem em cada etapa. E a determinação de umidade, né? Como que é feita assertivamente uma determinação de umidade dentro de fábrica? É muito importante que a gente consiga criar representatividade e a determinação de umidade desse produto. Bom, o cálculo de rendimento, né, ele serve para muitas coisas, mas assim, eu acho que o maior aviso nosso é que o cálculo de rendimento ele dá o custo necessário para a nossa fabricação, dá a necessidade nossa de melhoria dentre os pontos de transferência e, principalmente, ele relata de maneira real e inquestionável a qualificação ou escolha de um equipamento, de um insumo, ingrediente ou de uma tecnologia. Assim, a gente só consegue criar um fator de decisão quando a gente consegue ter números, né, com exatidão, com precisão e com conhecimento técnico na nossa mão. Ok, gente? Muito obrigado aí, viu, Léo, pela sua participação. Obrigado a toda a equipe da SACO Brasil. Eu agradeço, Antônio. Muito obrigado.